Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra O Corvo, do grande escritor Edgar Allan Poe. Poema este que já se transformou até mesmo em filme, né? Bom, uma das coisas que a gente precisa entender, lembrando que Edgar Allan Poe, né, ele nasceu em 19 de janeiro de 1809, né, e ele morreu em 7 de outubro de 1849, aos 40 anos de idade, de causas desconhecidas, né. Ele foi encontrado na rua passando mal, foi levado ao hospital às pressas e pouco tempo depois ele veio a falecer. Conta-se que as últimas palavras de Edgar Allan Poe foram estas: Ó Senhor, tende piedade desta pobre alma. E dito isso, morreu. Então foi um escritor, né? Foi um escritor que teve uma vida misteriosa, uma morte misteriosa, houve vários casos de morte na família dele. Então foi um grande escritor, um escritor que não apenas as obras dele são misteriosas, mas a própria vida dele, a própria biografia dele é misteriosa. Tá? No Corvo, de Edgar Allan Poe, existem muitas pessoas que dizem: eu amo o Corvo de Edgar Allan Poe, né? Mas muitas vezes elas dizem isso porque elas leram, né, em algum livro alguma versão em português, né, da obra O Corvo de Edgar Allan Poe. Só que muitas vezes essa versão em português ela é ou a versão O Corvo de Machado de Assis, que não é muito famosa, ou, né, uma outra ediçãozinha, né, O Corvo do grande escritor Fernando Pessoa. Esses dois escritores brasileiros, eles escreveram traduções da obra O Corvo de Edgar Allan Poe, tá? E é claro que a obra O Corvo, no seu original em inglês, né, porque foi escrita em inglês por Edgar Allan Poe, o nome original desse poema é The Raven, né? Nesse poema, o autor ele coloca vários elementos fonéticos, né, da língua inglesa. Ele joga com a sonoridade das palavras na língua inglesa no poema O Corvo, né? E isso é intraduzível para qualquer outro idioma. Não tem como você traduzir de maneira perfeita a obra O Corvo de Edgar Allan Poe, exatamente pelas questões fonéticas envolvidas, pelas questões sonoras envolvidas. Para que você possa fazer uma tradução perfeita, você teria que necessariamente conseguir pegar exatamente os mesmos elementos da língua inglesa, os mesmos elementos sonoros da língua inglesa, passar isso para a língua portuguesa e, se possível, usar até mesmo as mesmas palavras, né, que o autor na língua inglesa usou, usar as mesmas palavras em português. Só que não tem como. Por exemplo, suponhamos que a palavra vermelho na língua inglesa e a palavra cabeça apareçam em algum tipo de poema, tá, na língua inglesa. Então você tem a palavra red, né, que rima com a palavra head, né? A palavra red significa vermelho. A palavra head significa cabeça. E aí como é que você vai fazer a tradução e manter ao mesmo tempo o som red e head? Ou ainda, como você vai fazer a tradução das palavras do inglês para o português e mesmo assim manter a mesma sonoridade utilizada na língua inglesa? É impossível, impossível, tá? Toda a tradução, né? Por exemplo, se você colocar vermelho do lado de cabeça, não vai ter rima nenhuma. Aí você vai ter que colocar algo relacionado à língua latina, talvez capte, tá, para rimar com escarlate, que seria vermelho, ou fazer algum outro tipo de jogada sonora, na tentativa de aproximar ao máximo possível a, as palavras, a sonoridade das palavras, do idioma inglês para o idioma português, aproximando, né, o poema feito pelo tradutor em português para a versão original em inglês. Então é impossível fazer isso de maneira perfeita. É impossível fazer isso do português para o inglês, do português para o espanhol, do português para o italiano e vice-versa.
do italiano para o inglês, do italiano para o espanhol, do italiano para o português, do francês para o português. Impossível. Cada língua, cada idioma tem os seus aspectos sonoros específicos e os poetas e os contistas e os escritores, como são artistas, eles sabem usar exatamente o jogo sonoro da língua deles. E isso acaba se tornando intraduzível quando tu passa de um idioma para o outro. Então, muitas pessoas do Brasil dizem que amam, né, a obra O Corvo, de Edgar Allan Poe, quando na verdade ou elas amam a obra O Corvo, do Fernando Pessoa, né, ou elas amam a obra O Corvo, de Machado de Assis, que são duas traduções feitas por esses grandes escritores, Fernando Pessoa e Machado de Assis, da obra The Raven, O Corvo, de Edgar Allan Poe em inglês, né? Então, a menos que, né, de fato você saiba inglês, né, a menos que de fato você tenha conhecimentos da língua inglesa, se você gosta da obra O Corvo de Edgar Allan Poe, é possível que na verdade você goste das versões em português feitas por Machado de Assis ou por Fernando Pessoa. Talvez se você lesse a obra de Edgar Allan Poe, The Raven, na versão em inglês, talvez você até nem ia gostar muito. Até ia achar a linguagem meio complexa, ou até mesmo meio atrasada, né? Enfim, talvez se você lesse no original mesmo, de repente você não ia gostar, né? Então, por causa disso, em decorrência disso, eu vou declamar aqui para vocês, né, O Corvo, tanto na versão de Machado de Assis, quanto na versão de Fernando Pessoa, e depois fazer uma breve explicação também sobre O Corvo do Edgar Allan Poe na língua inglesa. Tá certo? Começando então pela versão menos conhecida, O Corvo de Machado de Assis. O Corvo, então, tradução de Machado de Assis, de 1883. Em certo dia, a hora, da meia-noite que apavora, eu, caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando, quando ouvi à porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse essas palavras tais: é alguém que me bate a porta de mansinho, há de ser isso e nada mais. Ah, bem me lembro, bem me lembro. Era no glacial dezembro. Cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava repouso em vão a dor esmagadora destas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamam Lenora, e que ninguém chamará jamais. E o rumor triste, vago, brando, das cortinas ia acordando, dentro em meu coração um rumor não sabido, nunca por ele padecido. Enfim, por aplacá-lo aqui no peito, levantei-me de pronto e, com efeito, disse: é visita amiga e retardada, que bate a essas horas tais. É visita que pede a minha porta entrada, há de ser isso e nada mais. Minha alma então sentiu-se forte, não mais vacilo e desta sorte falo. Imploro de vós, ó Senhor, ó Senhora, me desculpeis tanta demora, mas como eu, precisando de descanso, já cochilava e tão de manso e manso batestes, não fui logo prestemente certificar-me que aí estais. Disse, a porta escancaro, acho a noite somente, somente a noite e nada mais. Com longo olhar escruto a sombra, que me amedronta, que me assombra, e sonho que nenhum mortal há já sonhado. Mas o silêncio amplo e calado, calado fica, a quietação quieta, só tu, porém, só tu, palavra única e dileta. Lenora, tu, como um suspiro escasso, da minha triste boca sais, e o eco que te ouviu murmurou-te no espaço. Foi isso apenas, nada mais. Entro com a alma incendiada, logo depois outra pancada. Soa um pouco mais tarde. Eu, voltando-me a ela, seguramente há na janela alguma coisa que sussurra. Abramos. Ela, fora o temor. Eia, vejamos a explicação do caso misterioso.
dessas duas pancadas tais. Devolvamos a paz ao coração medroso, obra do vento e nada mais. Abro a janela e de repente vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias. Um minuto, um instante, tinha o aspecto de um lorde ou de uma lady, e pronto e reto, movendo no ar as suas negras alas, acima voa dos portais, trepa no alto da porta em um busto de palas, trepado fica e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com o gesto severo, o triste pensamento, sorriu-me ali por um momento, e eu disse: ó tu que das noturnas plagas vens, embora a cabeça nua tragas, sem topete, não és ave medrosa, dize os teus nomes senhoriais, como te chamas tu na grande noite umbrosa? E o corvo disse: nunca mais. Vendo que o pássaro entendia a pergunta que lhe eu fazia, fico atônito, embora a resposta que dera dificilmente ela entendera. Na verdade, jamais homem há visto coisa na terra semelhante a isto: uma ave negra, friamente posta, num busto, acima dos portais. Ouvir uma pergunta e dizer em resposta que este é o seu nome, nunca mais. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário, como se essa palavra escassa que ali disse, toda a sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu, nenhuma, não chegou a mexer uma só pluma, até que eu murmurei: perdi outrora tantos amigos tão leais, perderei também este em regressando a aurora? E o corvo disse: nunca mais. Estremeço. A resposta ouvida é tão exata, é tão cabida. Certamente, digo eu, essa é toda a ciência que ele trouxe da convivência de algum mestre infeliz e acabrunhado, que o implacável destino há castigado. Tão tenaz, tão sem pausa, nem fadiga, que dos seus cantos usuais só lhe ficou na amarga e última cantiga esse estribilho: nunca mais. Segunda vez nesse momento, sorriu-me o triste pensamento: vou sentar-me defronte ao corvo magro e rudo, e mergulhando no veludo da poltrona que eu mesmo ali trouxera, achar procuro a lúgubre quimera, a alma, o sentido, o pávido segredo daquelas sílabas fatais, entender o que quis dizer a ave do medo, grasnando a frase nunca mais. Assim posto, devaneando, meditando, conjecturando, não lhe falava mais. Mas se lhe não falava, sentia o olhar que me abrasava. Conjecturando fui, tranquilo, a gosto, com a cabeça no macio encosto, onde os raios da lâmpada caíam, onde as tranças angelicais de outra cabeça outrora ali se desparziam, e agora não se esparzem mais. Supus então que o ar, mais denso, todo se enchia de um incenso, obra de serafins que, pelo chão roçando, do quarto, estavam meneando um ligeiro turíbulo invisível. E eu exclamei então: um Deus sensível manda repouso à dor que te devora, destas saudades imortais. Eia, esquece, eia, ouvi dessa extinta Lenora. E o corvo disse: nunca mais. Profeta, ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre, escuta, ou venhas tu do inferno onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado, venhas do temporal que te há lançado, nesta casa onde o horror profundo, tem os seus lares triunfais. Diz-me, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse: nunca mais. Profeta, ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre, escuta, atende, escuta, atende. Por esse céu que além se estende, pelo Deus que ambos adoramos, fala. Diz a esta alma se é dado ainda escutá-la. No Éden celeste a virgem que ela chora, nestes retiros sepulcrais. Essa que ora nos céus anjos chamam Lenora, e o corvo disse: nunca mais. Ave ou demônio que negrejas, profeta ou o que quer que sejas, cessa aí, cessa, clamei, levantando-me, cessa. Regressa ao temporal, regressa, à tua noite, deixa-me comigo, vai-te, não fica no meu casto abrigo, pluma que lembre essa mentira tua, tira-me ao peito essas fatais garras que abrindo vão a minha dor já crua. E o corvo disse: nunca mais. E o corvo aí fica, ei-lo trepado,
no branco mármore lavrado da antiga palas, ei-lo imutável ferrenho. Parece, ao ver-lhe o dunho ser senho, um demônio sonhando, a luz caída do lampião sobre a ave aborrecida. No chão espraia a triste sombra, e fora daquelas linhas funerais que flutuam no chão, a minha alma que chora não sai mais, nunca, nunca mais. Esta, portanto, foi o poema O Corvo, né? Este foi, portanto, o poema O Corvo, né? De Edgar Allan Poe, na versão, né, na tradução e na versão de Machado de Assis, né? Isso em 1883. Então, agora a gente vai para uma versão bem mais conhecida, né, da obra O Corvo, de Edgar Allan Poe, que é a versão e a tradução feita por Fernando Pessoa. Então, agora, O Corvo, de Edgar Allan Poe, na versão, né, de Fernando Pessoa. Começa assim, então. Numa noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. É só isto e nada mais. Ah, que bem disso me lembro, era no frio dezembro, e o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada, toda a noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais, essa, cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. Como a tremer frio e frouxo cada reposteiro roxo me incutia, urdia estranhos terrores nunca antes tais, mas, a mim mesmo infundido força, eu ia repetindo. É uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardio pede entrada em meus umbrais. É só isto e nada mais. E mais forte no instante, já nem tardo ou hesitante. Senhor, eu disse, ou senhora, de certo me desculpais, mas eu ia adormecendo, quando viestes batendo, tão levemente batendo, batendo por meus umbrais, que mal ouvi, e abri largos, franqueando os meus umbrais, noite, noite, nada mais. A treva enorme fitando, fiquei perdido receando, dúbio, e tais sonhos sonhando que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu o disse, o nome dela, e o eco disse aos meus ais, isso só e nada mais. Para dentro então volvendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que ouvisse novo som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela. Vamos ver o que está nela e o que são estes sinais. Meu coração se distraía pesquisando estes sinais. É o vento e nada mais. Abri então a vidraça e eis que, com muita negaça, entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais, num alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais. Foi, pousou e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura, com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado. Ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais, diz-me, qual o teu nome lá nas trevas infernais? Disse o corvo, nunca mais. Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro. Ainda que pouco sentido tivessem palavras tais, mas deve ser concedido que ninguém terá havido que uma ave tenha tido pousada nos meus umbrais. Ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus umbrais. Como nome, nunca mais. Mas o corvo, sobre o busto, nada mais dissera, Augusto, que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais, nem mais voz nem movimento fez, e eu, em meu pensamento, perdido, murmurei lento, amigo, sonhos, mortais, todos, todos já se foram, amanhã também te vais. Disse o corvo, nunca mais. A alma súbito, movida por frase tão bem cabida, por certo, disse eu, são estas vozes usuais. Aprendeu-as de algum dono, que a desgraça e o abandono seguiram até que o entorno da alma se quebrou em ais, e o bordão de desesperança de seu canto cheio de ais. Era este
nunca mais. Mas, fazendo ainda a ave escura sorrir a minha amargura, sentei-me defronte dela, do alvo busto e meus umbrais. E enterrado na cadeira, pensei de muita maneira, que cria esta ave agoureira dos maus tempos ancestrais, esta ave negra e agoureira dos maus tempos ancestrais, com aquele nunca mais. Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo, a ave, que na minha alma cravava os olhos fatais, isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando, no veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais, naquele veludo onde ela, entre as sobras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Fez então o ar mais denso, como cheio do incenso, que anjos descem, cujos leves passos soam musicais. Maldito, a mim disse, deu-te Deus, por anjos concedeu-te o esquecimento. Valeu-te, toma-o, esquece, com teus ais, o nome da que não esqueces e que faz esses teus ais. Disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, ou demônio, ou ave preta, fosse diabo ou tempestade, quem te trouxe a meus umbrais, a este luto, a este degredo, a esta noite e este segredo, a esta casa de ânsia e medo, disse a esta alma quem atrás, se há um bálsamo longínquo para esta alma quem atrás, disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, ou demônio ou ave preta, pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais. Diz esta alma entristecida, se no Éden de outra vida, verá essa hoje perdida entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais. Disse o corvo, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave ou diabo. Eu disse, parte, torna a noite e a tempestade, torna as trevas infernais. Não deixes pena que ateste a mentira que disseste, minha solidão me reste. Tira-te de meus umbrais, tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais. Disse o corvo, nunca mais. E o corvo, na noite infinda, está ainda, no alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão a mais e mais. Libertar-se-á nunca mais. Se vocês então analisaram junto comigo os dois poemas, tanto a versão de Fernando Pessoa, do Corvo, quanto a versão de Machado de Assis, do Corvo, do Edgar Allan Poe, você vê que o Fernando Pessoa, ele se agarrou muito mais na questão rítmica. Ele quis imitar na língua portuguesa o ritmo, a linguagem ritmada, a rima da versão original da língua inglesa, né? The Raven, do Edgar Allan Poe. É interessante que o Machado de Assis, ele tentou se agarrar mais nos aspectos da história, tá? Então a história é exatamente de um homem, né, solitário, que estava assim sentado numa poltrona, né? De repente ele ouve o barulho, né, na porta, um barulhinho estranho, como se fosse esse barulho, como se alguém estivesse arranhando assim, arranhando a porta. De repente ele vai em direção à porta, ele abre a porta e ele não vê nada, né? E ele dá um ai assim e ele só ouve o eco, mostrando que estava tudo vazio, que só tinha escuridão ali na rua, né? De repente ele fecha a porta e ele se depara então com aquele corvo sobre uma estátua, sobre um busto de Atena, né? Um pequeno busto de Atena que o morador até então tinha dentro da casa, né? E aí então, né, aquele personagem narrador, né, aquele eu narrador, ele começa a narrar, ele começa a se lembrar da esposa dele, né, Lenora, né, que há muito tempo havia falecido, e ele começa meio que a tentar conversar com o corvo, né, e o corvo só vai respondendo, nunca mais, nunca mais, nunca mais, né. É interessante que na versão do Machado de Assis, começa assim, né, em certo dia, a hora, da meia-noite que apavora. Já na versão do Fernando Pessoa, né, aparece numa noite agreste, quando eu lia lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia, né, o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita eu me disse, está batendo a meus umbrais.
É só isto e nada mais. Na versão do Machado de Assis, né, que eu li também, dizia: em certo dia, hora, da meia-noite que apavora, eu caindo de sono exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando, quando ouvi à porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse essas palavras tais: é alguém que me bate a porta de mansinho, há de ser isso e nada mais. Só que se tu olha a versão na língua inglesa, né, tu vê que a versão The Raven, né, do Edgar Allan Poe, ela tem muito mais assim a ver com a versão do Fernando Pessoa do que com a versão do Machado de Assis. Então, agora vocês sabem por quê, né? Porque o Machado de Assis, ele quis prestar mais atenção na história, né, que estava acontecendo ali, sendo narrada pelo poema, do que nos aspectos rítmicos, dos aspectos sonoros, né, do poema em si. O Fernando Pessoa ele procurou ser mais fiel à rima, ao ritmo, à rima, à musicalidade do poema, do que o Machado de Assis. Por exemplo, na versão original do The Raven, do Edgar Allan Poe, não aparece nada, né, sobre, ou melhor, na versão original aparece exatamente ele falando, né, que ele estava lendo, né, o narrador, no caso, o personagem narrador do poema, né, o eu lírico, né, do poema, ele aparece dizendo exatamente que ele estava sentado, né, fraco e triste, né, lendo uma quantidade, né, um grande número de volumes curiosos, né, de um conhecimento esquecido, né. E aí depois ele vai dizer que ele ouviu na porta, né, um barulhinho. Né. Aí ele disse: ah, é algum visitante batendo na minha porta, né. Chamber door, né, chamber door, né. Não tem como tu traduzir para a língua portuguesa de uma maneira que mantenha a rima. Tanto é que na versão em inglês, né, aparece duas vezes, né? Aparece a palavra raping at my chamber door e depois aparece taping at my chamber door, né? Então tu nota que ele valorizou bastante a palavra chamber door, né, que tem a ideia de umbrais, né? Uma porta, assim, um umbral, e substituiu raping da primeira parte pela palavra taping, né? E isso, como é que tu vai traduzir isso em português? Então, por isso que a gente vê, né, a, a, o trabalho, né, do Machado de Assis e do Fernando Pessoa, a dificuldade que esses dois autores tiveram, né, de fato, de traduzir, né? Cada um tentou de uma maneira de fazer a tradução e no fim ambos deu certo. Só para não esquecer, quem assiste desenho animado, né, já deve ter visto, né, em um dos episódios, né, daquele desenho animado famoso, né, da televisão, né, Os Simpsons, que em determinado momento o Homer aparece sentado diante de uma poltrona, assim, né, sentado em casa numa poltrona, e ele começa, né, a agir como o personagem principal da obra do conto. A Lisa Simpson, ela está contando para o Bart Simpson, né, na casa da árvore, histórias de terror, né, e aí ela conta, né, o poema, ela declama para o Bart o poema, né, The Raven, né, o Corvo, do Edgar Allan Poe, né. E os tradutores, né, o pessoal que fez a tradução claro que na versão em inglês dos Simpsons, né, The Simpsons, eles usaram de fato o original do Edgar Allan Poe, né, o Homer de fato está declamando ali o original, o texto original do Edgar Allan Poe. Mas os tradutores, eles tiveram que se utilizar de uma das versões, ou de Machado de Assis ou de Fernando Pessoa. Adivinha qual é a versão que eles usaram ali? A mais próxima que eles usaram foi a do Fernando Pessoa, tá? Então é possível que muita gente que assista os Simpsons, quando eu li aqui a versão do Fernando Pessoa, provavelmente, né, se ligaram: ah, mas essa versão eu já tinha ouvido em algum lugar. Agora vocês sabem de onde, né? Uma outra coisa interessante, existe um filme, né, muito famoso, né, feito em 2012, que se chama The Raven, né, que foi traduzido tanto no Brasil quanto em Portugal como O Corvo, né, que é um filme norte-americano, né, lançado em 2012, né, dirigido por James McTighe, né, e que ele faz uma ficção, né, dos últimos dias de vida do escritor Edgar Allan Poe, né, que morreu de causas misteriosas em 1849. Né.
Alguns dos atores, né? O John Cusack faz o papel de Edgar Allan Poe, o Luke Evans faz o inspetor Emmett Fields, né? A Alice Eve, né? O Eve faz o papel de Emily Hamilton, né? Brendan Gleeson faz o papel de Capitão Hamilton e assim vai indo, né? Então, é um filme bem interessante, né? Ele é um filme que trabalha mais, né, sobre a vida do Edgar Allan Poe do que a obra, né? O Corvo, do Edgar Allan Poe. Quem acha que ele vai falar sobre a obra é mais ao título mesmo, porque ao longo do, da história, né, tu não tem tu não tem praticamente nada ao longo do roteiro do filme a relação com o poema The Raven do Edgar Allan Poe. É mais é o nome do da obra do filme, né? Exatamente para mostrar que se trata de um filme sobre Edgar Allan Poe, né? Que é uma ficção, né? Que vai pegar exatamente os últimos dias de vida do Edgar Allan Poe, dando a ideia de um homem solitário, que de fato é, né? Porque se tu pega o poema do Edgar Allan Poe, The Raven, né? O Corvo, do Edgar Allan Poe, tu vê um homem sozinho sentado numa poltrona dentro de casa. Se tu pega exatamente a biografia do Edgar Allan Poe, tu vê que nos últimos dias de vida do Edgar Allan Poe, ele de fato estava sozinho, né? A última mulher dele tinha falecido, amigos ele praticamente não tinha. Conta-se que ele gastava grande parte da vida dele com bebedeiras, bebendo em bares, para se esquecer da vida, né? Conta-se até que ele bebia várias vezes, várias, direto, assim como se estivesse se afogando até mesmo, porque ele, né, ele era uma pessoa que não tinha sido criado com bebida, então tu nota que a bebida era uma forma de fuga do Edgar Allan Poe para fugir da realidade, né? Então, é uma obra fantástica, né? O Corvo, se vocês nunca leram O Corvo, do Edgar Allan Poe, leiam O Corvo, né? Aqui eu tive que fazer, né, essas análises aqui rápido, né, por causa do tempo, tá? Senão acabaria criando um, um vídeo muito longo, muito extenso. Então eu tentei minimizar ao máximo, mesmo assim vocês já viram que ultrapassou 30 minutos direto, né? Mas tem muita coisa que dá pra gente falar, né, sobre a obra The Raven, né, O Corvo, do Edgar Allan Poe. Dá também pra gente falar muita coisa sobre a intertextualidade, né, estabelecer uma intertextualidade, uma relação intertextual entre o Corvo do Machado de Assis e o Corvo do Fernando Pessoa, ver diferenças e semelhanças, né? Mas só que se a gente fizer isso agora vai dar muito tempo, né? Por exemplo, na obra do Machado de Assis, né, aparece os anjos. Se o Machado de Assis ele usou a ideia tranças angelicais, né, de outra cabeça outrora ali se desparziam e agora não se esparzem mais, né, falando dos cachos exatamente da Lenora, né. Já na versão do Fernando Pessoa não aparece a palavra esparzir, por exemplo, e nem a palavra tranças angelicais, né? Já tem uma outra ideia, já de cabeça reclinada, né? Mas sempre no sentido amoroso, falando da esposa falecida, a Lenora, como de fato, né? Como de fato uma coisa amorosa, uma coisa bela, uma coisa encantadora, né? Se diz inclusive a, que essa obra, O Corvo, né, do Edgar Allan Poe, ele foi feito para a última esposa, né? A última esposa que ele teve, tá? Que morreu, segundo alguns estudiosos, ela morreu de tuberculose, né? Se diz que o Paul tinha comprado um piano para ela, e aí, enquanto ela tocava o piano, um dia começou a tossir, cuspir sangue, e aí, né, depois dessa parada de sangue aí, o Edgar Allan Poe viu que ela estava com a mesma doença que a mãe dela tinha falecido, que a mãe dele tinha falecido e que outras pessoas que ele conhecia tinham falecido, e pouco tempo depois chegou a vez dela falecer. E aí vendo ela se definhando na cama e vendo morrendo, aí ele começou, né, a fazer aquele poema O Corvo. Então o Corvo foi feito em homenagem a uma pessoa real, em homenagem à última esposa de Edgar Allan Poe, tá? Então, muita coisa pode ser dita,
né, sobre essa obra. Eu vou me ater apenas àquilo que eu já falei aqui, para não estender muito, né? Mas é uma excelente oportunidade de você pesquisar sobre esse assunto. Existem vários documentários que tratam sobre Edgar Allan Poe. Existem vários filmes, existem vários livros que tratam sobre as obras do Edgar Allan Poe, né? Então, esse vídeo, né, foi feito a pedido da Fabiola Santos, né, que é a nossa, que se inscreveu nesse canal, que comentou, né, um dos vídeos que a gente fez aqui, e que ela pediu, né, para a gente fazer aqui um vídeo sobre o Corvo do Edgar Allan Poe. Né? Então tá aí, Fabiola Santos, né, e todos os amantes da obra O Corvo de Edgar Allan Poe, né, tá aí então esse vídeo feito, né, a pedido de vocês, né, em homenagem à obra O Corvo, né, The Raven, do Edgar Allan Poe. Tá? Interessante, antes que alguém pergunte, né, porque alguém de repente pode ter se perguntado, mas se é The Raven, né, The Raven, por que é The Raven? Né? Lembre-se de que The Raven teve um, um filmezinho, tipo filme, mas na verdade não é um filme, é um seriado, né? Teve um seriado muito famoso na televisão, né? E acredito que ainda tenha, que se chama As Visões da Raven, né? As Visões da Raven. Por que o nome da menina é Raven, né? Porque Raven, na língua inglesa, significa corvo, tá? E a ideia do corvo é a ideia a ideia de um ser que tem capacidade de prever o futuro. Porque desde os antigos sumérios, né, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, em vários povos da Antiguidade, se dizia que o corvo, né, na língua inglesa a palavra corvo é raven, se diz que o corvo, né, ele tinha a capacidade de prever o futuro. Os sacerdotes, na época dos antigos sumérios, eles pegavam o corpo do corvo, abriam, tiravam as vísceras e começavam a estudar, né? Os sacerdotes começavam a estudar as vísceras do corvo para, através do dom da visão e vendo as vísceras do corvo, ele poder ver o futuro, né? Algumas tribos indígenas, inclusive, chegaram até mesmo a tirar o cérebro dos corvos e fumar o cérebro dos corvos a fim de poder receber o dom da previsão, né? Prever o futuro, né? Então, o corvo ele sempre esteve associado de alguma maneira com a ideia do futuro, da previsão do futuro. E é exatamente por isso que o nome daquele seriado é As Visões da Raven. E é por isso que eles deram para o nome da personagem principal daquele seriado o nome de Raven, que significa corvo. Exatamente para dizer que ela tem capacidade de prever o futuro, que assim como os corvos têm a fama mitológica de prever o futuro, a menina, a personagem principal daquele seriado, também tem o poder, né, a capacidade de prever o futuro, que é exatamente isso que ela faz ao longo do seriado, ao longo das aventuras, né, que ela passa. Eu assisti muito, né, esse seriado quando eu era mais novo. E no caso do poema do Edgar Allan Poe, The Raven, observem que o corvo, né, que tem essa capacidade de prever o futuro e tal, ele fica o tempo todo dizendo nunca mais, nunca mais, nunca mais. Cada vez que o personagem narrador da obra O Corvo de Edgar Allan Poe, ele faz perguntas para o corvo relacionadas à vida dele enquanto personagem, da esposa dele, das crenças dele, né? Ele começa a interagir com o corvo, parece que buscando sugestões do corvo, comentários do corvo, conselhos do corvo. E o corvo simplesmente vai dizendo nunca mais, nunca mais, nunca mais, dando a ideia exatamente de que o futuro é incerto e de que o fim, na verdade, é a única coisa certa do futuro, tá? De que o status dele vai, do personagem narrador, o status dele vai terminar, assim como algum dia a esposa dele, Leonora, existiu e não existe mais, quer dizer, ela terminou, ela parou, esgotou o tempo dela na Terra, assim também todos os empreendimentos humanos desse personagem narrador, algum dia terão um fim, algum dia vão terminar, algum dia vai se esgotar, e a previsão, entre aspas, que o corvo, o The Raven, que o corvo ele faz nesse poema, é exatamente isso. A ideia de que um dia tudo vai terminar, os seus empreendimentos pessoais vão chegar ao fim, você, enquanto indivíduo, também vai chegar ao fim, a sua casa vai chegar ao fim, o seu lar vai chegar ao fim, tudo vai chegar ao fim, a vida vai chegar ao fim,
né? E todas as suas conquistas pessoais, tudo, não vai valer de nada, porque um dia tudo isso vai chegar ao fim, tudo isso vai terminar, tudo isso não vai mais existir, tá? Porque o tempo, né? O tempo que devora todas as coisas vai vir devorando, e um dia você mesmo, que hoje faz parte do presente, algum dia você vai fazer parte do passado, e todas as suas conquistas pessoais, tudo que você teve, algum dia farão parte do passado, e alguém vai se lembrar de você como fazendo parte do passado e não mais do presente, porque você morreu. Então, de alguma maneira, essa é a mensagem desse ser mediúnico, né, desse ser previsor do futuro, que é o Corvo, né, que aparece aí conversando com o nosso personagem narrador da obra de Edgar Allan Poe, O Corvo, né, The Raven. Então, meu Deus, dá pra gente falar muita coisa, né? Dá pra gente falar sobre o conceito de Sêneca, né? Que a gente já comentou aqui nesse canal. Existe um vídeo, né? Que eu fiz aqui sobre Sêneca, né? Em que o Sêneca, ele fala que a morte, né? Ela é algo que tem muita gente que diz, né? Segundo Sêneca, tem muita gente que fala que a morte é algo do futuro, só que essas pessoas não entendem que parte da morte já é coisa do passado e que qualquer segundo que passou pertence à morte, né? E que a gente tem que aproveitar a vida enquanto a gente tem. Assistam esse vídeo, né? Tá aqui nesse canal, explorem esse canal, procurem, analisem os vídeos desse canal, né? Tem muita coisa boa nesse canal, tem muito vídeo, tem muito livro sendo comentado nos vídeos desse canal. Então dá pra gente estabelecer uma relação do Corvo aí, né? Da mensagem que o Corvo dá pro nosso personagem narrador, né? Nessa obra do Edgar Allan Poe, o Corvo, dá para a gente fazer, né, uma relação entre essa mensagem e o conceito de morte de Sêneca, né, o conceito de morte do Epícoro, né, dá para a gente falar sobre muita coisa, né, a transitoriedade, a passagem do tempo, né, o fim de todas as coisas, que tudo vai terminar algum dia, não no sentido apocalíptico, né, mas no sentido individual mesmo. Eu algum dia vou morrer, todos os meus empreendimentos pessoais que hoje eu tenho não vão valer de mais nada no dia da minha morte. Eu, Mateus, né, um dia sequer vou ser lembrado, ninguém mais vai saber que algum dia eu existi. Daqui a 100 anos, ninguém vai saber que algum dia eu existi, né? Ninguém vai fazer a mínima ideia que algum dia eu existi. Então, todos os empreendimentos pessoais que eu realizo, todas as conquistas que eu realizo, na verdade são apenas ilusão. É aquilo que no budismo, né, se chama de delusão, né, no sentido de Maya, né, delusão, uma mera ilusão, uma mera passagem, né, uma transitoriedade, uma mera ilusão óptica, né, tudo isso não passa de ilusão. Então, no fundo, essa pode ser a mensagem que o Corvo dá para o nosso personagem narrador nessa obra, O Corvo de Edgar Allan Poe, tá? Então, finalizando, né, obrigado, Fabiola Santos, por nos pedir, né, para a gente comentar essa obra, O Corvo, do Edgar Allan Poe, esse poema fantástico, né? A todos os demais amantes dessa obra, né, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscrevam, deixem seus comentários, né? Falem para nós o que vocês acharam, né? Qual das duas versões vocês preferem mais? Vocês preferem o Corvo na versão de Machado de Assis ou o Corvo na versão do Fernando Pessoa? E você que tem conhecimento de língua inglesa, né, a nível avançado, a ponto de você poder ler a obra O Corvo de Edgar Allan Poe no seu original em inglês, você prefere a versão original, né? Você acha que o Machado de Assis e o Fernando Pessoa, eles conseguiram cumprir com a missão deles de tentar traduzir ao máximo a versão original do Edgar Allan Poe? Você acha que eles conseguiram trazer para nós, na língua portuguesa, toda a musicalidade da obra original do Edgar Allan Poe, O Corvo, né? Ou você acha que as traduções, tanto a de Machado de Assis quanto a de Fernando Pessoa, acerca da obra O Corvo, de alguma maneira empobreceu ou empobrece a versão original, que quando você analisa a versão original você fica até com pena do Machado de Assis ou do Fernando Pessoa? Enfim, coloque aqui, né, o que você acha das traduções do Corvo. E é isso, pessoal. Um forte abraço, né? Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, participe, comente, divulgue, se inscreva, enfim. Um forte abraço e até mais.